Finalmente, decidiram continuar a viagem. A trilha que os trouxera até a colina reapareceu do lado norte, mas depois de segui-la por certo tempo, perceberam que ela se curvava cada vez mais para a direita. Logo, começaram a descer rapidamente e imaginaram que a trilha devia realmente conduzi-los para o Vale do Volta Vime. Não era, em hipótese alguma, a direção que desejavam tomar. Depois de discutirem o assunto, resolveram abandonar essa trilha enganosa e rumar para o norte, pois, embora não tivessem conseguido enxergar nada quando estavam nas colinas, a estrada devia ficar daquele lado e não poderia estar a muitas milhas de distância. Além disso, do lado norte e à esquerda da trilha, o terreno parecia mais seco e mais aberto, subindo encostas onde a mata era mais rala e pinheiros e outras árvores coníferas tomavam o lugar dos carvalhos e freixos e outras árvores estranhas e sem nome da mata mais densa. Num primeiro momento, pareceu que tinham feito uma boa escolha. Avançaram numa velocidade razoável, mas toda vez que vislumbravam o sol em alguma clareira, tinham a inexplicável sensação de estarem enveredando para o leste. Entretanto, depois de um tempo, as árvores começaram a se fechar de novo, exatamente nos pontos em que a distância tinham parecido menos densas e entrelaçadas. Então, de repente, surgiram no solo grandes dobras que pareciam marcas feitas por rodas de carroça gigantescas. Eram sulcos largos como estradas afundadas, há muito sem uso e sufocadas por espinheiros. Essas dobras geralmente cruzavam um caminho que desejavam fazer, e eles só podiam atravessá-las descendo e depois subindo de novo, o que era problemático e difícil para os pôneis. Cada vez que desciam, encontravam a depressão cheia de arbustos densos e de um mato emaranhado, que de alguma forma não dava passagem à esquerda e só se abriam quando eles viravam para a direita. Além disso, era preciso caminhar um tanto no fundo até conseguir encontrar uma passagem para a outra margem. Cada vez que saíam do sulco, as árvores pareciam mais profundas e escuras, e era sempre mais difícil achar passagens à esquerda e para cima, o que os forçava a ir para a direita e para baixo. Depois de 1 ou 2 horas, tinham perdido completamente o senso de direção, embora soubessem muito bem que tinham deixado de rumar para o norte havia muito tempo. Estavam sendo conduzidos, simplesmente seguindo um curso escolhido para eles, em direção ao leste e ao sul, para dentro do coração da floresta, e não o contrário. A tarde já terminava quando atingiram aos trancos e barrancos uma vala mais larga e profunda que todas que já tinham encontrado. O declive era tão acentuado e o mato tão denso que ficou impossível sair dali, de qualquer um dos lados, sem que deixassem para trás os pôneis e a bagagem. Tudo o que podiam fazer era seguir caminho pela própria vala, para baixo. O solo ficou fofo e em alguns pontos lamacento. Nascentes de água apareceram nas margens, e logo eles se viram seguindo o riacho que corria e murmurava do leito coberto de mato. Então o solo começou a descer rapidamente, e o riacho ficou mais caudaloso, e a correnteza mais forte, fluindo e pulando colina abaixo. Estavam agora num fosso fundo, escuro e coberto por árvores que formavam um arco muito acima de suas cabeças. Depois de avançarem aos tropeços por algum tempo ao longo da corrente de água, de repente saíram da escuridão, como se através de um portão vissem a luz do sol diante deles.
Passando pela abertura, descobriram que, através da fissura, tinham descido uma ladeira alta e íngreme, quase um penhasco. Na base dela se estendia uma ampla área coberta por gramíneas e juncos, e ao longe podia-se ver outra ladeira, quase tão íngreme quanto a primeira. Uma tarde dourada de sol tardio se deitava morno e sonolento sobre a terra escondida entre as duas ladeiras. Bem no meio, um rio de águas escuras escrevia curvas lentas, ladeado por salgueiros antigos, coberto por um arco de ramos de salgueiro, bloqueado por salgueiros caídos e salpicado de milhares de folhas de salgueiro amarelecidas. O ar estava cheio delas, caindo amarelecidas de seus galhos. De fato, havia uma brisa morna e suave soprando de leve no vale. Rio e juncos farfalhavam, e os ramos de salgueiro estalavam. Bem, agora pelo menos nós temos uma noção de onde estamos, disse Mary. Viemos em direção quase oposta ao que pretendíamos. Este é o rio Volta-Vime. Vou avançar um pouco e explorar o lugar. Passou à frente, entrando na região iluminada pelo sol, e desapareceu dentro do mato alto. Depois de um tempo, reapareceu, e disse que o solo era razoavelmente sólido entre o pé do penhasco e o rio. Alguns trechos eram cobertos por turfa firme até a beira da água. Além disso, disse ele, parece existir algo parecido com uma trilha sinuosa ao longo deste lado do rio. Se virarmos à esquerda e seguirmos por ela, poderemos acabar chegando ao lado leste da floresta. Acho que sim, disse Pippin. Quer dizer, se a trilha continuar até lá e não nos levar simplesmente para um brejo sem saída, quem você acha que fez essa trilha e por quê? Tenho certeza de que não foi para nos ajudar. Estou ficando muito desconfiado desta floresta e de tudo dentro dela, e começo a acreditar em todas as histórias que contam. E você tem alguma ideia da distância que teremos de percorrer rumo ao leste? Nenhuma, disse Mary. Não sei nem em que altura do Volta-Vime estamos, e quem viria aqui com frequência suficiente para fazer uma trilha, mas não consigo pensar em outra saída. Não havendo mais nada a fazer, seguiram em fila, Mary indo na frente, pela trilha há pouco descoberta. Por toda a volta, os juncos e o mato eram altos e exuberantes, em alguns trechos subindo muito acima de suas cabeças. Mas, uma vez encontrada a trilha, foi fácil seguir por ela, pois fazia curvas e dava voltas como se escolhesse o solo mais seguro por entre os brejos e poças. Aqui e ali passava sobre outros córregos que desciam dos pontos mais altos da mata através de sulcos para desaguar no Volta-Vime. Nesses trechos, troncos de árvores ou feixes de lenha tinham sido cuidadosamente colocados para possibilitar a passagem. Agora, os hobbits começavam a sentir muito calor. Exércitos de moscas de todos os tipos zumbiam-lhes nas orelhas, e o sol da tarde queimava suas costas. Finalmente chegaram a uma tênue sombra, projetada por ramos longos e cinzentos que chegavam até a trilha. Cada passo que davam era mais difícil que o anterior. Parecia que uma moleza brotava do solo e subia-lhes pelas pernas, e também caía mansa pelo ar sobre suas cabeças e olhos. Frodo sentiu o queixo caindo e a cabeça pendendo. Logo à frente, Pippin caiu de joelhos. Frodo parou. Não adianta, ele ouviu Merry dizendo. Não consigo dar mais um passo sem descansar. Preciso dormir. Está fresco embaixo dos salgueiros, menos moscas. Frodo não gostou do modo como soava a voz de Merry. Vamos, gritou ele. Não podemos descansar ainda. Temos primeiro de sair desta floresta.
mas os outros estavam meio inconscientes e não prestaram atenção. Bem ao seu lado, Sam parou, bocejando e piscando, quase sem dar conta de si. De repente, o próprio Frodo sentiu que o sono lhe tomava conta do corpo. A cabeça rodava. Agora parecia não haver ruído algum no ar. As moscas tinham parado de zumbir. Apenas um som baixinho, no limite da audição, um farfalhar suave como de uma canção meio sussurrada, parecia agitar os galhos acima. Frodo levantou os olhos pesados e viu um grande salgueiro, velho e esbranquiçado, a se debruçar sobre ele. Parecia enorme, os galhos esticados para cima, erguendo-se como braços, com muitas mãos de dedos longos, o tronco nodoso e retorcido, se abrindo em largas fendas que estalavam baixinho quando os galhos se moviam. As folhas agitadas contra o céu brilhante lhe ofuscaram a visão, e ele tombou para frente, ficando deitado e imóvel sobre o mato, no mesmo lugar onde tinha caído. Merry e Pippin se arrastaram um pouco mais para frente, deitando com as costas apoiadas no tronco do salgueiro. Atrás dele, as grandes fendas se abriram, como que para recebê-los, enquanto a árvore balançava e estalava. Olharam para cima, para as folhas amarelas e cinzentas que se moviam suavemente contra a luz e cantavam. Fecharam os olhos e então pareceu-lhes que quase podiam escutar palavras apaziguadoras, dizendo algo sobre água e sono. Cederam ao encanto e caíram em sono profundo ao pé do grande salgueiro esbranquiçado. Frodo ficou por uns momentos deitado, lutando contra o sono que o dominava. E então, com um enorme esforço, ficou em pé novamente. Sentia um implacável desejo de água fresca. "Espera aqui, Sam", gaguejou ele. "Lavar os pés um pouquinho." Quase sonâmbulo, foi cambaleando até o lado da árvore que dava para o rio, onde grandes raízes arcadas cresciam dentro da água, como pequenos dragões encaroçados, esticando o corpo para beber água. Sentou-se sobre uma dessas e começou a bater os pés quentes na água fresca e escura. Ali mesmo adormeceu de repente, com as costas apoiadas na árvore. Sam sentou-se e coçou a cabeça, a boca se abrindo num bocejo, como uma caverna. Estava preocupado. A tarde avançava e essa sonolência não parecia normal. "Existe mais por trás disto do que apenas sol e ar quente", murmurou ele para si mesmo. "Não gosto desta árvore grande, não confio nela. Ainda por cima cantando coisas sobre sono, isso não pode estar certo." Pôs-se de pé e foi cambaleando ver o que tinha acontecido com os pôneis. Descobriu que 2 deles tinham avançado uma boa distância pela trilha. Estava trazendo-os de volta para junto dos outros quando ouviu 2 ruídos, um alto e outro baixo, mas muito claro. O primeiro foi o som de algo pesado caindo na água. O outro era um barulho parecido com um trinco faz quando se tranca uma porta com cuidado. Voltou correndo à margem. Frodo estava na água, perto da beira, e uma grande raiz da árvore parecia estar por cima dele, impulsionando-o para baixo, mas ele não lutava contra isso. Sam agarrou pelo casaco, arrastando-o para longe do alcance da raiz. Depois, com dificuldade, trouxe-o até a margem. Frodo acordou quase imediatamente, tossindo e engasgado. "Sabe de uma coisa, Sam?" disse ele finalmente. "Esta árvore abominável me atirou na água. Eu senti. Aquela raiz grande virou e simplesmente me derrubou na água." "O senhor estava sonhando, eu acho, senhor Frodo", disse Sam. "Não devia ter sentado num desses lugares, se estava com tanto sono." "E os outros?" perguntou Frodo. "Fico pensando que tipo de sonhos estarão tendo."
Os dois deram a volta, chegando ao outro lado da árvore, e então Sam entendeu o clique que tinha escutado. Pippin desaparecera. A fenda da árvore perto da qual se deitara tinha se fechado, de modo que não se via mais nem sinal dela. Merry estava preso. Uma outra fenda tinha se fechado na altura da sua cintura, deixando as suas pernas de fora, mas o resto do corpo estava dentro de uma abertura escura, cujas bordas o prensavam como uma pinça.